Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Mais uma temporada, mais um episódio. A quarta temporada nesse episódio sensacional, episódio extra, hein? Esse IELCast, nesse ano o IELCast tem uma função bem importante de a gente apresentar nomes não só para a comunidade que nos assiste, que consome aqui a nossa audiência, mas discutir assuntos importantes de determinados municípios, né? E hoje o nosso episódio é bem especial, você vai entender por quê, porque a gente vai falar de uma cidade que promete ser, nos próximos 10 ou 15 anos, um dos maiores centros turísticos do Brasil e do mundo. E é do Piauí para o mundo. Então fica aí que você vai entender já já, mas antes quero te agradecer para você que se inscreveu no canal, batemos mais de 100 mil inscritos, e já somos um pouquinho mais de 113 mil inscritos. TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Feliz demais com tudo que está acontecendo, né, Kilson? Essa é a conta que só cresce. Tem conta que diminui. Graças a Deus essa está crescendo, né, Kilson? Essa conta só cresce graças a você. Portanto, papoca o like aí, se inscreva no canal aqui embaixo, é muito importante. Comenta, dá engajamento. Seja pro bem... Seja com os melhores amigos, como também com os melhores inimigos. Você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Mandar um abraço aqui, o papai Rondinelli, lá das lojas Firme Noroeste. e forte com a gente, hein? Firme e forte todo o tempo. O homem é duro. Renovou mais um ano. Muito obrigado, Tom. Um abraço. Lembrando que o IELCast é feito na Estação I Estúdios Criativos. E deixa eu antecipar isso, o IELCast e a Estação I, nós faremos agora para 2024, nestas eleições de 2024, pelo menos 9 debates já confirmados, Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano, Teresina e Timon. São 9 porque alguns são 2. Fechando alguns outros municípios, mas em um formato muito disruptivo, numa interação muito grande, é um verdadeiro X1. Exatamente. 1 contra 1. É o que o povo quer ver, né? O povo quer ver o embate, não é nem combate, é o embate. O embate. E o Gilberto vai levantar esse ar-condicionado, senão vai matar nós aqui de frio daqui a pouquinho. Bom, hoje a gente recebe um cara que tem uma história muito bonita de vida, é de uma família política, óbvia, mas tem um amor extraordinário. Para mim, uma das cidades mais importantes do Piauí, pelo contexto geográfico, cultural, pelas belezas, pela história dos nossos antepassados e de um povo muito solidário e trabalhador. Eu estou falando de São Raimundo Nonato, que é conhecida no mundo inteiro, não é só no Piauí. E ele é um apaixonado por essa cidade, atual vice-prefeito da cidade. A gente vai entender, houve traição, houve briga, houve confusão, o que é que aconteceu que não está mais junto. Rogério Araújo Castro. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Fã de podcast. Fã de podcast. Do IELCast também. Né? Esse é danado. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui num fórum de podcast assim, atualíssimo, que é o IELCast. Né? Estamos aqui para receber aqui, transmitir as informações, receber aqui as pedradas do Kilson. As perguntas dele. E é um negócio bacana porque... São momentos diferentes de mídias, assim, né? Antes você se informava, obviamente continua se informando muito pela televisão, pelo rádio, mas é um novo momento, tá na palma do telefone e tudo, claro, né? Você praticamente não anda com carteira, é só o telefone, claro, e para tudo, né? Mudou um pouco para ti também? Mudou tudo. A gente que faz política, por exemplo, há 30 anos, né? A gente fazia política de porta em porta, batendo na porta das pessoas, né? Hoje a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E tem que ter um cuidado e uma especificidade muito grande hoje as redes sociais. Para o bem e para o mal. O bem e para o mal. Uma fala fora do contexto. Isso, pode... mas é bem por aí mesmo. Bom, a gente começa sempre o IELCast aqui com uma pergunta bem básica. A gente quer entender, por exemplo, quem é Rogério Araújo Castro? Se é filho de quem? É da onde? Faz o quê? Olha, Yeltsin, eu tenho 51 anos de idade, né? Não parece, né? Com esse cabelo. Nasci em São Raimundo Nonato, vivo em São Raimundo Nonato. Meu pai foi um farmacista, Não era nem farmacêutico. Não era nem farmacêutico, farmacista, era um atendente de farmácia na época que não existia farmácia 24 horas, não existia médicos em São Raimundo Nonato, e meu pai, muito novo, aos 20 anos de idade, 21 anos, foi ser farmacista de uma farmácia de um primo dele, Oswaldo Paixão. É um farmacista também muito antigo de São Raimundo Nonato, não está mais vivo, de saudosa memória. E meu pai trabalhou nesse ofício por mais de 30 anos. E naquela época, eu vi muito meu pai acordando às madrugadas, Yeltsin,
para atender as pessoas. Que era o médico da cidade, né? O médico da cidade. As pessoas vinham do interior, dos bairros, atendia, chamava meu pai de madrugada, ele descia a pé, porque ele tinha um Fusquinha, mas ele preferia ir a pé, caminhava ali 500 metros, 600 metros, lá de casa até o centro, na farmácia, para vender, para socorrer as pessoas. Levar aquele medicamento, porque as pessoas não tinham para onde recorrer. E muitas vezes, fiado, como a gente chama no interior, porque a pessoa... No caderno. No caderno, no cadernão, no livro, para socorrer mesmo. Então, aprendi muito cedo de como servir as pessoas. Meu pai foi um grande exemplo disso. Lidar com as pessoas, né? Se comunicar com as pessoas. E minha mãe, Elisete Araújo, filha de uma família muito numerosa de São Raimundo Nonato, 12 irmãos. Aquela época era mão de obra, na verdade, né? Os filhos eram mão de obra. Mas, mão de obra porque o pai já pensava nessa situação de ter os filhos como trabalhando na roça. Trabalhadores, Então, meu avô morava na cidade, mas cuidava ali, tinha a sua roça, as suas cabrinhas, mas ele era sacristão da igreja. Ele morava ali a 30 metros da igreja matriz de São Raimundo Nonato e teve esse ofício. Ele andava com os padres nos povoados, nos municípios, passava 20 dias levando esse ofício. Então, Antenor Araújo e Helena Araújo, meus avós, né? Pessoas de muita referência na cidade. Rogério, quantos irmãos? Meus, apenas 3. Só três. somos 3 homens. 3 homens. Homens. Então é só de mulher a mãe em casa? Só minha mãe. Só que minha mãe sempre sonhou em ter uma filha mulher, né? E não pôde. Então, meu irmão mais velho, Carlos Augusto, eu sou o do meio. Tu não é o mais novo, nem o mais velho, Nem o mais né? velho. E tem o José Maurício, que é o mais novo. Mas aí nós conseguimos realizar o sonho da minha mãe com as netas. Quantas netas? Tem 11 netos, 7 são mulheres. Não, aí agora a levada foi boa. Todos políticos? Não. Por incrível que pareça, na minha família, nem na família do meu pai, embora tenha esse parentesco com a família Castro, do Marcelo Castro, do Zé de Castro, mas não tem veia política na família, nem na do meu pai, nem da minha mãe. Eu sou o primeiro, né? Aprendi muito novo esse ofício do meu pai, de servir, e coloquei isso como prioridade da minha vida. Essa tua história com São Raimundo Nonato, ela se mistura na evolução dela? Em algum momento você se distancia de São Raimundo Nonato, depois você retorna? Como é que é esse time aí até os 18, 17 anos? Pronto, como meu pai era um farmacista, vivia socorrendo as pessoas, ele tinha esse sonho e eu tinha também de ser médico. Então, fiz vestibular para a universidade, fiz alguns vestibulares em Teresina, não logrei êxito e passei na Universidade Federal de Pernambuco. Naquele tempo, com 20 anos de idade, né, há 30 e poucos anos atrás, e muito novo na mocidade, mas apaixonado por São Raimundo. Naquela época, as políticas, as eleições de São Raimundo já vibravam muito na minha veia, né? Então, deixei o curso de medicina com 2 anos, né? Tinha 2 anos de curso? 2 anos de curso. Não vai me dizer que você deixou para fazer política. Também. São vários motivos, né? Os arroubos da juventude, você vê que não é sua praia, né? Não era a tua? Não era a minha praia, né? Aí voltei para São Raimundo e fui fazer política e trabalhar em cargos públicos, mas desde naqueles primeiros degraus. E me formei em administração de empresas, porque a administração de empresas dá um portfólio assim muito grande de você trabalhar com todas as áreas, não só com setores, saúde, né? Verdade. não só com saúde, né? Então voltei para São Raimundo. A convite de quem? Não, voltei para casa mesmo para trabalhar e fui trabalhar em alguns empreendimentos públicos, né? Eu me lembro que o Marcelo Castro era o secretário de Agricultura do Mão Santa, né? Em 1996. Caramba, né? Então nós idealizamos uma barragem numa região muito seca de São Raimundo Nonato, que é a região da Grande São Vítor, e era a barragem do Calango, uma barragem muito grande, a maior barragem do interior de São Raimundo Nonato, e eu fui, sei lá, apontador, peão da obra. Então eu tinha minha motozinha Yamaha, saía de São Raimundo 37 quilômetros todo dia para ir fiscalizar a construção dessa obra. Então comecei ali, passava ali pelo São Vítor, passava pelas comunidades, então fui me apaixonando mais, vendo que aquilo ali era o que eu tinha escolhido para a minha vida. E tipo, isso foi te credenciando como um cara que ama a cidade, de conhecer cada passo, cada problema, de fato conhecer em loco durante todo esse tempo, porque são 30 anos. Sim. Claro, na política, o conhecimento dos problemas, o conhecimento das pessoas, a gente não aprende nos manuais, Yeltsin. A gente aprende vivenciando, com quilometragem, tendo contato com as pessoas, com os problemas, a gente vai aprendendo e vai criando essa experiência de vida. Então, isso foi muito importante. Eu
30 anos trabalhando. Trabalhei nesse empreendimento, depois fui trabalhar em outros, em São Raimundo Nonato, na adutora do Garrincha, essa adutora que existe aí, eu fui fiscal de obra De lá. de lá. Eu fui trabalhar na Câmara Municipal de São Raimundo Nonato como controlador geral. Depois fui gerente do Departamento de Estradas e Rodagens. Depois fui para um órgão importantíssimo, o DER, para essa região, que é o Programa de Combate à Pobreza Rural, PCPR. Ali foi que veio na Qual veia o tamanho mesmo. desse programa? Esse programa foi um programa muito importante, que era um financiamento do Banco Mundial com o governo do estado do Piauí. À época, quando eu estava, era no governo Wilson Martins, né? Então eram 10 milhões de reais que seriam investidos na agricultura familiar, com projetos produtivos. E lá na região desenvolvemos projetos de apicultura, caprino-ovinocultura. Então são arranjos produtivos que trazia geração de emprego e renda para as pessoas. E foi aí que eu vi realmente, nesse momento do PCPR, que o meu ofício, o meu objetivo de vida era esse: servir as pessoas e levar crescimento, levar dignidade para os meus irmãos. Eu entendo que, por exemplo, o ofício do servir da política, ele também tem o seu ônus muito forte, né? De Claro, você passar pouco tempo em casa, com a família. lógico. Nesse período, tu aprendeu a dosar um pouco isso? Não, isso realmente é um dos gargalos, é um dos problemas que os políticos sofrem, né? Termina que você se distancia. Logo depois fui diretor do Hospital Regional. Olha, já enveredei Uma para a coisa saúde, né? Então eu já permeei assim por todas as áreas, trabalhando ativamente. No Hospital Regional, esse sim exigia uma dedicação exclusiva, porque saúde é muito sério. Você pegar a administração de um hospital regional, de uma região ali de 13 municípios, só em São Raimundo Nonato, o território do Cerrado da Capivara todo. Então, praticamente, eu passava de 6 horas da manhã à meia-noite dentro do hospital. Cara, que é muita dedicação. Porque era dedicação, exigia isso. Então, nesse período, nasceu uma filha minha, né? E, às vezes, quando eu chegava em casa, ela já estava dormindo. Então, quando eu saía, ela ainda estava dormindo. Então, no final de semana, que eu tinha um tempo maior, ela olhava para mim com os olhão assim arregalados. Quem é esse, né? Porque Que louco, praticamente nem conhecia o pai, né? Então, exigia essa dedicação. Mas eu me orgulho muito do trabalho que Eles fiz ali. entenderam posteriormente? Entenderam. Minhas filhas são maravilhosas. Hoje uma vai fazer 7, a outra 9, mas são adultas. As crianças hoje Cabeça se desenvolveram. boa. Cabeça boa. Até agora na política, né? Nessa eleição que a gente está, nessa pré-campanha, que fica ainda mais afastada, elas entendem bem. Papai, a gente sabe que o senhor tem que estar correndo, que vai ser importante para a gente. Eu tenho amigos políticos que falam assim, cara, política é a verdadeira mulher do cara, que gosta. É verdade. A mulher, às vezes, fica em casa, ela acha que é a esposa e acaba que sendo a grande paixão A dele. grande paixão. Mas, assim, o negócio é a política. A política, ela é apaixonante, né? Além de ser apaixonante para quem gosta de servir, realmente é extraordinário. Quer começar aqui o Sal? Vamos começar. Ô, Rogério, a gente sabe que Vem a pedrada aí. São Raimundo Nonato é lá onde está enterrado o seu cordão umbilical. Nessa terra de São Raimundo Nonato, o que você mais ama? Olha, Wilson, a administração, a política, ela tem várias nuances para a gente se apaixonar. Mas aquilo que é mais apaixonante na minha terra, que eu tenho paixão por São Raimundo, é cuidar de gente, cuidar de povo. Porque não adianta você fazer, Yeldson e Kilson, grandes obras, grandes avenidas, pavimentações, grandes prédios. Isso, por si só, não muda a realidade do povo. Não muda a realidade das pessoas. Você cuidar dos problemas mais intrínsecos no seio familiar é o que mais me apaixona. Mas vamos lá, o cara que nunca viveu isso vai dizer que isso é clichê. Não, é clichê. Não é clichê. Você chegar, Yeldson, como a gente andando agora, eu que conheço o município na palma da minha mão, ainda tenho surpresas. Você conhece todos os bairros. Todos os bairros, todas as ruas, comunidades rurais, conheço as os pessoas, líderes. os líderes. Sério Enfim, mesmo? conheço na palma da mão. Mas você ainda tem surpresas. Chega em lugares, em grotões, de pessoas que estão numa realidade realmente que deixa a gente comovido. A pessoa não ter a comida do dia, não ter um gás para cozinhar. O básico. Não ter o básico. Então, isso apaixona a gente de tentar resolver esses problemas. Então, se eu pudesse aqui elencar, a minha grande paixão É cuidar de é gente. cuidar de gente, cuidar das pessoas. Bom, nessa levada de política, você foi vereador? Não, Não, foi não. fui só Foi vice-prefeito, é o meu vice-prefeito. primeiro quadro. Mas na primeira... Não, mas teve uma outra
eleição. Uma outra eleição que vocês lutaram com os times. Eu fui candidato a vice-prefeito em 2012, do Beto Macedo. Nessa não deu. Nessa não deu. Na época, a gente lutou contra o ex-prefeito Avelar, que era um grupo muito forte, Grupo Ferreira, de São Raimundo Nonato, e tinha 3 grupos estabelecidos em São Raimundo, né? O Grupo Ferreira, tínhamos uma oposição ali mesclada por alguns subgrupos, e tinha o grupo lá do doutor Isaías, que é o grupo hoje da prefeita Carmelita, do Hélio Isaías, né? Do deputado Hélio Isaías. E sempre o grupo do deputado Hélio Isaías era o fiel da balança, né? Então, quando ele era vice de um lado ou do outro, desequilibrava a eleição no sentido da vitória. Nessa época, eu fui candidato a vice-prefeito, Beto Macedo, que é de uma família tradicional de São Raimundo, os Macedos, e o grupo da atual prefeita Carmelita Castro hoje, o doutor Isaías, que é irmão do Hélio, foi o vice do Avelar Ferreira. Então, nós perdemos a eleição. Pesou ali, né? Porque a atual prefeita Carmelita, com o deputado Hélio Isaías e seu irmão, estavam no palanque dos nossos adversários. Cara, e como é que depois você é vice dela? Pronto, aí política é isso. Política é Dialogar. a arte de você olhar para frente. É o único carro que não tem retrovisor, Yeldson, é na política. Você não pode olhar para trás, o que aconteceu ontem, né? Você olha para frente. Mas não tem situações e situações, não? Tem, mas quando a coisa não é no campo pessoal, não há aquela agressão mesmo, só é no campo político, né? Mas quando é pessoal, é não... Quando é pessoal, dói um pouco, né? Dói. Então, 2014, a eleição do Wellington Dias, né? Que foi a eleição posterior a 2012, nossa, que eu fui candidato, o Marcelo Castro era pré-candidato a governador. Rodou esse estado durante 6 meses, né? E na reta final, o nosso querido Zé Filho deu aquela carneirada, aquela tijolada no Marcelo e deixou o Marcelo no meio do sol quente, como a gente diz lá no interior. Por que no meio do sol quente, Kilson? Porque o Marcelo tinha pegado seus colégios eleitorais e já passado para outros deputados, né? Como ele era governador, foi uma maneira dele cooptar apoios. Olha, eu tenho 50 colégios eleitorais. O Yeldson é candidato, eu vou dar 2 para você me apoiar, vou dar 2 para o Kilson. Então, ele já tinha passado os colégios, né? Para fazer esse caminho de volta foi difícil. Para fazer esse caminho de volta, o Marcelo, que eu faço esse relato aqui até, não sei se ele já falou isso, mas o Marcelo pensou claramente em desistir, porque viu que não tinha mais jeito. E aí foi importante a raiz. O Zé de Castro, seu pai, que tinha sido deputado estadual por várias vezes, que entregou o cajado para ele, foi consultado. Ele foi lá para comunicar ao Zé de Castro: olha, papai, não vai dar, já passei os colégios. O Paulo Márcio, atual candidato a vice-prefeito aqui do Fábio, pré-candidato a vice-prefeito, nós já tínhamos feito um compromisso lá em São Raimundo de votar no Paulo Márcio, ia ser deputado federal, né? Aí o Marcelo foi no Zé de Castro e disse: e aí, papai, vamos desistir? Ele disse: não, eu lhe entreguei o cajado de deputado estadual e você não vai acabar a nossa história aqui, não. Vamos para a luta. Então, essa palavra do Zé de Castro, aí, já com 80 e tantos anos de idade, né, foi fundamental. Mexeu com os brios do Marcelo, da família, dos amigos. O Marcelo retrocedeu nesse caminho, conversou com um, com o outro, ainda teve 111 mil votos. É muita coisa. E se elegeu deputado federal. Foi a eleição talvez mais difícil da vida. Mas talvez tenha Castro. sido a que mais envolveu paixão. A que mais envolveu paixão pelas circunstâncias, né? Eu me lembro dessa época, davam como perdida a eleição do Marcelo, né? Isso. Tiravam dele daquela lista. Sim, sim. Sempre fazem, né? Então, assim, mostra o quê? Que ele era um cara que fidelizou muito suas amizades, seus apoios, suas bases, suas né? bases, porque senão não tinha conseguido fazer essa reconstrução. Aí 2 anos depois... Pronto, nessa eleição, Yeldson, eu já pensando na eleição de 2016, nós éramos lá uns 4 subgrupos de oposição. Tinha o PT Raiz, tinha nós do MDB e tinha mais uns 2, 3 grupos, grupo do Padre Herculano, né? Então, mas a oposição brigando por espaço, tinha aqueles acotovelamentos, né, Kilson? Brigando por espaço, dava uma cotovelada em um no outro. Então era difícil você dizer. O famoso caminhão de freio de ônibus. Freio de ônibus. Então era difícil organizar ali. Dizer quem era o candidato. Então eu mensurei o seguinte: nós temos que trazer alguém neutro. Alguém que seja neutro, fora desse campo nosso aqui, que venha unir todo mundo. E idealizei, vindo alguém do grupo do Hélio Isaías, a sua esposa, a atual prefeita Carmelita Castro. Porque ela tinha vontade, falava isso para mim naturalmente, numas conversas que a gente tinha telefônicas. O Hélio era contra, porque o cara já briga por uma eleição de deputado, ainda fazer uma eleição municipal é complicado, né? Mas convencemos,
O governador, na época, o Wellington Dias, entrou em campo, fez essa articulação e nós lançamos a prefeita Carmelita Castro e... Você de vice? Não. Ainda não. Foi o Beto Macedo que tinha perdido a eleição de vice. Eu abri mão naquele momento pela conjuntura. Então, ganhamos a eleição do então prefeito Avelar Ferreira por 394 votos. 2% dos votos. É muito pouco, Foi né? duro. Polarizado demais. O homem tinha os ossos duros, o Avelar Ferreira, viu? Duro. Aí não. Aí, ato contínuo, viemos para a eleição de 2016, já fizemos uma articulação maior e eu fui ser o vice da prefeita Carmelita, né? Tudo alinhado. Tudo alinhado. Então, ganhamos a eleição aí por 3.300 votos. Multiplicamos por 10 vezes, né? Aí já deu. Então, O que é que você acha que deve, por exemplo, esse aumento em quase 10 vezes a diferença? A tua entrada? Não só isso. O trabalho que foi feito também durante esse período, né? Nós alinhamos uma gestão. A prefeita Carmelita teve uma qualidade boa de deixar que vários outros deputados, vários outros grupos investissem em São Raimundo Nonato, né? Então, o senador, então deputado federal Marcelo Castro começou a investir muito através da nossa articulação e outros deputados investiram muito no município. Então, esse trabalho ganhou, assim, uma certa notoriedade no campo de pavimentação asfáltica, de reforma de praças, né? Então, foi isso que deu uma visibilidade e também nós montamos um time muito forte. O MDB, nós montamos uma chapa de vereador muito forte, a prefeita Carmelita montou a do PP e nós montamos um time forte. Eu desarticulei muitos grupos políticos da oposição, trouxe para o MDB e com isso a gente estabeleceu uma conexão muito forte com a população. Aí acho que tem um divisor de águas que é muito importante aí, porque quando a gente fala de PP progressista à época, a gente já está falando de Bolsonaro. Isso. Né? Quando a gente fala de MDB, a gente está falando de base ainda de governo Lula, sim, boa sim. parte, né? Do futuro governo Lula, sim. do governo Wellington Dias. Eu queria entender como é que um governo que estava bem avaliado, você como vice-prefeito, e a primeira pergunta é essa, dizem nos bastidores que você é o vice-prefeito do Piauí mais atuante do estado, né? Porque consegue organizar e trazer e levar muitas obras para São Raimundo Nonato. Ponto. E, de fato, qual foi esse divisor? O porquê desse rompante? Ela lhe traiu? Você a traiu? Olha... Por partes aí, as duas. As duas partes. Na verdade, naturalmente, as pessoas que acompanham política em São Raimundo Nonato sempre avaliaram que eu era o sucessor natural da prefeita Carmelita. Talvez ela nunca tenha verbalizado isso, mas eu andando muito com o deputado Elisaías, ele me apresentou para várias pessoas em vários órgãos públicos como sucessor da prefeita Carmelita. Eu me lembro que uma vez, a gente na Assembleia Legislativa tinha o Vinícius Duó, né, que era o prefeito esqueci agora a cidade do Vinícius, que ele, ali perto de Valença, ele... Verbalizou, Vinícius, aqui é o sucessor da Carmelita. E o Vinícius, papai, parabéns. E tudo certo. Assim, naturalmente as pessoas imaginavam isso, independente do deputado ou da prefeita. Mas as pessoas avaliavam isso, né? Mas alguns fatos eu não considero assim traição. Mas o único fato que eu considero que pode ter tido um ruído é que assim... Então vamos lá, por que você separou essa história, por que desse rompante com a prefeita Carmelita? Pronto, nós vínhamos, com essa expectativa e sempre de ser essa sucessão natural. Me preparei para isso. Envidei os meus esforços nesse sentido. Então, ao longo do tempo, votei no deputado Elisaías na primeira eleição dele, inclusive fazendo um sacrifício pessoal. Eu era diretor, é uma história interessante aqui, eu era diretor do Hospital Regional e o Hospital Regional de São Raimundo passou a ser administrado pela FEPSER, que foi uma empresa de saúde criada no estado do Piauí, que era gerida pelo então deputado Pablo Santos, que era o meu deputado estadual, meu amigo Pablo Santos. Mas eu pensando na política local, né, eu sabia que para nós conseguirmos êxito em São Raimundo Nonato, eu tinha que votar no deputado Hélio, que era o esposo da prefeita. Então, eu abri mão de votar no meu amigo, meu deputado estadual Pablo Santos, e com isso eu tive que sair do hospital, porque era um hospital gerido por ele. Então, queira ou não queira, ele ia ficar magoado, né, de perder um apoio. Você abriu mão ali. Ele teve 2.000 e tantos votos em São Raimundo, então eu pedi para sair da direção do Hospital Regional para poder votar no deputado Elisaías. Então, votei, ajudei a prefeita,
Fomos para a reeleição, eu como vice, ajudei. Votei na deputada Margarete, irmã da prefeita, naquele momento. Chegou às eleições de 2020, votei novamente no deputado Elisaías. Mas, para deputado federal, não pude votar na deputada Margarete. Talvez tenha sido esse ruído. Por 2 motivos. Primeiro, porque o nosso alinhamento do senador Marcelo Castro sempre foi com o presidente Lula, com o governador Hélito Dias e com o Rafael Fonteles, né? E a deputada Margarete era uma bolsonarista de carteirinha naquela eleição. Nós sabíamos que o PP de Ciro Nogueira, que era o nome forte do governo Bolsonaro, ela sempre foi alinhada com o Ciro Nogueira, né? Historicamente, ela era esposa do Marcelo Coelho, um pefelista. Mas meio que assim, ou você vota ou eu não fecho com você para a reeleição? Tacitamente não houve essa cobrança, né? Essa cobrança, mas assim, houve essa pressão, né? Então, é o seguinte, então eu não podia votar. Quem é que andava com a Michele Bolsonaro no movimento das mulheres bolsonaristas durante todo o Brasil? Era a deputada Margarete. Então, eu não podia. O nosso eleitorado majoritário de São Raimundo Nonato é lulista. São Raimundo Nonato dá sempre 90% dos votos para o Lula, para o Wellington Dias. Então, eu não podia votar numa deputada ligada ao Bolsonaro. Então, você agiu com coerência ali naquele... coerência política. E o segundo motivo é que o senador Marcelo lançou o Castro Neto, seu filho, deputado federal. E a minha ligação política, sou tutoriado na política pelo senador Marcelo Castro. Então, jamais poderia votar no Castro Neto, que era um irmão, entre aspas, né? Então, eu fico imaginando no outro dia como é que você chegou na... porque vice-prefeito, acredito eu que você tinha uma sala. Não. Essa é outra história. Eu sempre disse, na história política de São Raimundo Nonato, nos meus discursos em Palanque, Edson, que eu sempre sonhava em ser um vice-prefeito atuante, diferente dos outros, viu, Kilson? Porque vice-prefeito o que era? Era aquele cara... Porque o vice-prefeito é cara chata, que fica pedindo as coisas ao prefeito, que daqui a pouco o prefeito enjoa, bota ele no canto, excluído. Reclama de tudo. Mas antes disso... Quem é o vice-prefeito? É aquele cara que você vai buscar, às vezes, do outro lado, é aquele cara para complementar a eleição, para ganhar a eleição. Então já não é aquele cara que vinha, né? E é o cara que fica lá, olha, eu lhe elegi, né? Então você tem que me dar isso, empregar meus irmãos, empregar meus parentes, tem que me dar isso, me dar um carro para eu fichar na prefeitura. Então, o vice geralmente é isso. Pede logo uns 50 empregos. Uns 50 empregos. Tu fez ao contrário, né? Por isso que eu falei que era atuante, vice-prefeito, que você fazia independente do cargo, né? Pronto, então, o que é que eu dizia nos palanques? Quero ser um vice-prefeito que vai trabalhar, que não vai receber. O salário de vice-prefeito de São Raimundo é quase 10 mil reais. É muita coisa. É muito dinheiro para ficar na rede, balançando lá em casa. Então, eu digo que eu tenho que fazer isso. Se eu tenho um pensamento de evoluir na política, de ser um prefeito, eu tenho que mostrar que eu sou diferenciado. Então, eu sempre tive esse pensamento. E dizia em Palanque, a única coisa que eu quero, minha prefeita, é uma sala na prefeitura. Porque a prefeitura de São Raimundo nunca teve uma sala para vice-prefeito, um gabinete. Eu quero essa sala para eu despachar com o meu povo, dia a dia. Então, comecei a ir para a prefeitura. No segundo dia de mandato, no primeiro foi festa, no segundo dia fui para a prefeitura. Não achei a sala, digo, mas é porque ainda está... Que história! Já não tinha sala. Já não tinha sala. Então, mas deve ser porque estão ajeitando ainda. Estão acomodando né? o negócio. Então, com 6 meses, eu ia para lá, ficava em pé ali nos corredores, conversando com as pessoas. Tu não tinha sala? Não tinha sala. Como vice-prefeito? Como vice-prefeito. Então... Sentava para despachar com ela? Não. Pouquíssimas vezes, né? Durante todo esse tempo? Pouquíssimas vezes. Poder de decisão, você tinha algum? Não, nenhum. De ajuda, de ser melhor por aqui, consigo um dinheiro aqui? Não. Compor numa ideia? Não, a gente dava assim uns pitacos, tipo, mas... tô com emenda do senador Marcelo para colocar aqui. Aí é diferente. Aí é uma outra história, né? Então, só para complementar o raciocínio, depois de 2 anos, eu vi que não ia ter essa sala. Metade do mandato. Então, já deu tempo, né? Então, eu digo, então não vou ficar aqui não. Vou perder meu tempo aqui, em pé, aqui nos corredores. Então, eu tenho que fazer o diferente. Então, o meu discurso vai por água abaixo. Como é que eu disse que ia ser um prefeito diferenciado e não estou sendo? Então, eu peguei meu salário de vice-prefeito e digo, isso aqui é uma moeda de trabalho. Eu tenho condições de manter meus filhos com minhas atividades paralelas. Aqui é minha moeda de trabalho. Então, eu fiz aí, até quando eu contei, umas 60 viagens para Teresina, buscando recursos. Fiz umas 20 para Brasília, com meus recursos. Então, peraí. O teu salário de vice-prefeito você transformou na moeda para trabalhar pelo povo de São Raimundo Nonato. Então, tu usava os 10 mil reais para vir arrumar médico, tudo que você imaginar para o povo de São Raimundo. Todo tipo de serviço. Sempre fiz isso, mas a maior despesa era para mim
fazer projetos. Você sabe que para você elaborar um projeto tem custos. Você caro. contrata um engenheiro, contrata um advogado, enfim. Então, para fazer isso. Então, eu comecei a fazer. E as viagens para Brasília é de avião, para Teresina é de ônibus ou no carro da gente, é muita despesa. Então, o dinheiro era para isso. Então, eu usei isso. Mas tenho muito orgulho disso, Elcio, porque colhi muitos frutos. Hoje, a maioria dos projetos de pavimentação na zona urbana de São Raimundo Nonato, de emendas individuais, são capitaneadas por nós, através dos nossos senadores e deputados. E na zona rural, que é a minha grande paixão, que é onde eu comecei a minha atividade, 70% das obras foram não é da prefeita, não? São nossas. E isso são dados. Hoje nós temos uma zona rural de São Raimundo Nonato muito extensa. 40% do eleitorado hoje, da população, é na zona rural. Nós temos 18 mil domicílios em São Raimundo Nonato, 11 mil na zona urbana e 7 mil na zona rural. Ele sabe tudo que os... Então, assim, são 7 mil domicílios na zona rural e 11 mil na zona urbana. Mas a zona urbana é oriunda, majoritariamente, da zona rural, né? Então, foi minha paixão, eu forjei a minha personalidade política, foi na zona rural. Então, hoje, inaugurei essa semana 160 poços tubulares perfurados e equipados nas mais variadas localidades de São Raimundo Nonato. 17 adutoras, beneficiando quase 2.000 pessoas com água encanada na torneira. Só sabe o que é isso quem está lá na ponta, Quem está né? lá na ponta, que vivia com dificuldade, carregando lata na cabeça. Sem água potável. Aposentamos jumentinhos que viviam carregando os barris de água, né? Sofrendo. Então, assim, tenho muito orgulho dessa trajetória, né? Então, agora nós estamos fazendo, através da Codevasf, da qual o Marcelo Filho é o superintendente, Sim. a maior adutora da zona rural do Piauí, não é nem de São Raimundo Nonato. É uma adutora que ela vai beneficiar 70% da zona rural de São Raimundo Nonato, trazendo água de poços profundos, lá da Serra Branca, e levando por toda a zona rural de São Raimundo Nonato. Na zona rural, vamos fazer aqui um exercício de sinceridade. Lá vem. Você conhece, se vê um cidadão na zona rural, conhece pelo nome? Conheço pelo nome, sei de quem é filho e de quem é neto. É duro. Isso é uma característica que eu tenho, que ninguém me toma. Me dá um exemplo. Aqui eu tenho, por exemplo, se você vai no São Vitor, você vai em qualquer localidade. Hoje nós temos, na zona rural de São Raimundo Nonato, 50 e tantas. Me dá um exemplo que você lembra de Um cabeça. exemplo de uma pessoa, Que você fala, é filho de tem... pronto, da zona rural de São Raimundo Nonato. Mailanjingua. Né? Vou pregar aqui a comunidade mais distante do município. Deixa eu ver aqui. Tem a Onça, tem o Serra Queixo, que estão a 52 quilômetros. É quase outra cidade. Do centro de São Raimundo Nonato. Por exemplo, tem um amigo na Onça, o Wilson, né? Ele é filho do Tiradentes, né? O Tiradentes é uma pessoa que é lá da Onça, né? E eu conheço toda a sua gerendência de irmãos, de primos. E se você pegar em toda a localidade, se chegou aqui, esse aqui é filho de quem? Né? Vai lá na Lagoa das Emas, procura lá o Reginaldo, que é filho da Dona Raimunda, Fica mais do Zé fácil Preto, cuidar de gente assim? neto do velho Derré. Então, assim, Fica mais fácil é muito mais fácil, porque você conhece a história das pessoas. Quando você conhece a história, Elton, você sabe a necessidade, né? As pessoas são frutos do seu DNA, são frutos da sua história. Eu tenho duas curiosidades. Primeiro é saber, ainda voltando um pouquinho para chegar nesse ponto, qual foi o tipo de retaliação que você teve, né? Quando não quis votar no candidato que era ligado ao ex-presidente Bolsonaro. E quem é que vai bater de frente agora nessa eleição, nessa pré-candidatura? Como é que foi escolhido? Porque eu entendo que para formar esse grupo, olha que foram quase três eleições, né? Sim. Para ir contornando toda Sim. essa situação. Volto a dizer, quais as retaliações sofridas e quem é o seu principal adversário hoje? Olha, quando eu não votei na prefeita, inclusive talvez tenha outro motivo, é que na eleição a irmã da deputada, a irmã da prefeita teve 6.050 votos e o Castro Neto teve 6.210. Teve 160 votos a mais. Então isso também talvez tenha gerado um ruído. Ciumeira? Talvez por ter sido mais votado, né? Então, por alguns motivos. Enfim, no caso, o Castro Neto foi mais votado que a Margarete, uns 100 e poucos votos. E ela mais. perdeu a eleição. Mas talvez não perdeu pelos votos de São Raimundo. Compreendo. Né? Mas é emblemática. É emblemática no derrota, município, né? Então, assim, talvez esses ruídos, né? Então, quando houve a ruptura,
Primeiro que eu não tive nenhum prejuízo nesse âmbito pessoal. Não tinha nenhum empregado na prefeitura, não botei 1 litro de gasolina no meu carro da prefeitura, não tirei uma diária na prefeitura, não tinha um carro fretado na prefeitura, Você nada. tá de brincadeira que você não tinha um cargo? 100% verdade. Tá aí Rogério. o portal da transparência para provar isso e desafio qualquer pessoa a dizer isso, né? Cara, como é que um vice-prefeito não tem sequer um cargo? Não. Quando eu não tive Mas nem a você tinha cadeira... direito a tudo isso? Eu não tive nem a cadeira, Yelso, quanto mais um cargo. Vou além. Por exemplo, pessoas que você ajudou durante esse período na prefeitura ou nesse contexto político, todos os empregos que você conseguiu foram fora da prefeitura? Todos, só no governo do estado, pela ligação do senador Marcelo, do deputado Castro Neto com o governador, mas na prefeitura não, nenhum. Então ninguém perdeu emprego? Para o primeiro falta um. Para o primeiro falta um, ninguém. Você conseguiu segurar todo mundo? Não tive nenhum problema. Na prefeitura, Isso deve ter dado uma raiva no grupo de lá, porque não perdi ninguém que não tinha ninguém, né? De zero, você não perde, só perde zero, né? Entendeu? Então isso aí foi importante, essa minha independência, trabalhar com independência, tem males que vêm para o bem. Eu construí o meu caminho. Talvez se eu tivesse minha sala lá atrelada à prefeitura, eu estava intimamente ligado, né? E sua relação com o deputado Hélio Isaías? A melhor possível, até ontem, né? Porque agora quando você vai para campos opostos, termina que sai umas flechas. Você acha que essa campanha ela vai ser tudo por tudo? Para mim, não. Para mim, não. Eu não posso avaliar do lado de lá. Mas a prefeita escolheu um sobrinho do deputado Hélio Isaías, né? Que é de Oeiras, que sua mãe é de Oeiras, sua mãe biológica. Ah, não tem raízes em São Raimundo? A mãe dele é de Oeiras, né? Como o doutor Isaías, como o Hélio são de Oeiras. Mas o pai adotivo, o pai dele adotivo, que é o doutor Isaías, que é irmão do Hélio, que a irmã dele deu ele para ele, que ele não tinha filho, a sua esposa não podia ter filho, né? Ele é um filho adotivo, mas pegou pequenininho do dia que nasceu. Mas filho. acredito que conheça profundamente São Raimundo Nonato, que tem raízes em São Raimundo Nonato? Não tem, porque não tem raízes familiares em São Raimundo e ele saiu muito novo de São Raimundo, acho que com não 15 estudou, anos, morou estudou lá? Teresina, no Rio de Janeiro, então ele, assim, Tipo, ele não conhece aquele cara que mora lá? acredito que não. Conhece Acredito o que Wilson não. lá, não? Conhece o Wilson, nem o pessoal da Lagoa da Zema, não conhece. A não. onça. Nem a onça, nem o Serra Queixo. Mas fica complicado para alguém cuidar de uma cidade que geograficamente é tão importante você conhecer as dores, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu só tenho o meu preparo não é nas universidades para administrar uma cidade, é no conhecimento das pessoas, dos problemas. E você está disponível e você sentir a dor do outro, a famosa empatia, você sentir a dor do outro, né? Então eu sinto essas dores todos os dias. O que é que você vai fazer diferente caso seja eleito, por exemplo, prefeito de São Raimundo Nonato, em termos de gabinete, do que existe hoje? Você me fala que vai na zona rural, que conversa com o povo. Qual a diferença, por exemplo, que você vai ter lá na prefeitura? Eu não sou um político de gabinete, eu sou um político do campo. Eu falo de gabinete porque você tem aquele momento de receber as pessoas. Mas a minha vocação é de andar. Então, eu acho que a minha gestão vai ser itinerante. Principalmente nas comunidades rurais, nos Tomar bairros, café. na periferia. Tomar café, viver a realidade das pessoas. Nada melhor, Kilson, da gente conhecer a realidade vendo a dor. É como na Bíblia, Jó, no seu momento de maior dor, disse: agora eu conheço Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com ele. Então, quando você anda com as pessoas, você sente a realidade delas. Então, o que eu vou fazer diferente é isso. Se eu for eleito prefeito, eu vou estar junto das pessoas, vivendo seus problemas. Você nunca esteve tão preparado hoje com maturidade, com conhecimento e, acima de tudo, com preparo para ser o prefeito de São Raimundo Nonato? Eu acho que tudo tem um momento. Eu acho que esse é o meu momento. Se existe um momento para alguém exercer alguma coisa na vida, esse é o meu momento da política. Por quê? Eu estou na maturidade da vida, tenho 51 anos de idade, então os erros que a gente comete na juventude já não se comete mais, né? E me preparei durante esses 30 anos com conhecimento, com empatia, vivendo o momento das pessoas. Então, o que é que as qualidades exigidas para ser um bom gestor? É você conhecer as pessoas, conhecer os problemas, conhecer as comunidades, saber elaborar bons projetos, né?
e ter aonde buscar os recursos. Então, eu tenho tudo isso hoje, por esses 30 anos de luta. Eu conheço todos os problemas, todas as pessoas, as soluções para esses problemas, sei elaborar bons projetos e tenho um alinhamento com o deputado federal, com o senador da República dentro da minha casa, com o governador alinhado com o nosso projeto e com o presidente alinhado Então com o nosso vamos lá, projeto. vamos colocar aqui bem claramente para o nosso internauta. Na gestão da atual prefeita, ela teve a oportunidade de ter um presidente alinhado, um ministro da Casa Civil alinhada, uma deputada federal, aliás, uma não, 2 deputadas federais alinhadas, para trazer recursos para uma das cidades que hoje despontam absolutamente como destino turístico, entre outras atividades. O que é que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, fez por São Raimundo Nonato e os seus correligionários? Olha, o alinhamento político da prefeita Carmelita nesses 7 anos, 8 anos, foi o melhor, foi aquilo que a gente chama de alinhamento de todos os astros para São Raimundo Nonato. Por quê? Seu esposo era deputado estadual, sua irmã vice-governadora e depois deputada federal. O deputado Elisaías assumiu a maior secretaria do Estado depois da Saúde e da Educação, que era a CETRANS. A sua irmã, outra irmã, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, a Sádia Castro. Então, além de tudo, o alinhamento familiar político da prefeita Carmelita, da sua irmã, vice-governadora e deputada federal Margarete, sempre foi com Ciro Nogueira. Então, o Ciro sempre teve São Raimundo Nonato como a menina dos olhos por conta desse alinhamento. De 0 a 10, davam para ter feito quanto? De 0 a 10, a gente... Davam para ter feito Dava quanto? para ter feito 10. Fizeram quanto? Fizeram 5. Fizeram 5. Dava para fazer o dobro? Dava para fazer o dobro. E se você quiser, eu lhe dou os dados. Me diga. São Raimundo Nonato, nos últimos 8 anos, avançou em algumas áreas. Posso pontuar aqui claramente quais foram. Quais? E eu participei ativamente disso. Pavimentação asfáltica, nós triplicamos a quantidade de ruas de São Raimundo com pavimentação asfáltica. Olha aí. Pavimentação em paralelepípedo, calçamento, nós quadruplicamos na cidade a quantidade de paralelepípedo. Reformamos praças públicas que viviam aí. Nós quem? Nós a gestão. Eu sou vice-prefeito, então sou ativo, né? Até onde pelo menos até aqueles 2 primeiros Mas anos. com emendas e relacionamentos da prefeita ou os seus? Também. 50% do que eu falei até agora foram com relacionamentos meus através do senador Marcelo Castro. As grandes avenidas de São Raimundo Nonato, grandes avenidas com calçamento e com pavimentação asfalto foram colocadas pelo senador Marcelo Castro. Um grande estádio de futebol que foi inaugurado agora, a grande praça esportiva, emenda do deputado Marcelo Castro, do senador Marcelo Castro. O Marcelo Castro está sendo mais prefeita do que ela, não é? Então, se botar na balança, os investimentos nossos foram, no mínimo, 50%. Sabe por que eu perguntei? Porque esse tipo de investimento não dá no pedido se não tiver projeto. Claro. Esse é o fio da balança. Então, avançamos em pavimentação asfáltica, calçamento, em reforma de praças, mas temos muitos pontos que nós não avançamos. E nós vivemos um momento hoje gritante em saúde pública em São Raimundo Nonato. Saúde está no topo da pirâmide como o principal problema de São Raimundo. Porque as UBS, a atenção básica não funciona, né? Os postos de saúde fingem funcionar algumas horas por dia e a gente coloca toda a pressão no Estado, na unidade de pronto atendimentos e no hospital regional. E termina sacrificando os profissionais e a quantidade de insumos e medicamentos e não funciona a contento. Hoje é uma realidade, já disse isso para o nosso governador, que nós temos que tomar uma providência, que a saúde pública em São Raimundo Nonato... As pesquisas falam sobre isso, o IPPI falou que o principal problema não é a está saúde. bem a saúde em São Raimundo e a gente tem que... Você vai resolver isso, Várias eleito? pesquisas foram feitas lá, né? Dá para resolver? Dá para resolver. Como é que resolve o problema da saúde, São Raimundo Nonato? Basta a atenção básica funcionar, Yeltsin. Se os postos de saúde funcionarem a contento, primeiro, você atende aqueles casos de baixa complexidade, né? Que é uma gripezinha, que é um curativo, que é uma dor de cabeça, que é dar o remédio da atenção básica. Termina que você deixa para o Estado aquilo que é atribuição do Estado, que é a média complexidade, urgência e emergência. Então, nós vamos botar para funcionar a atenção básica em São Raimundo Nonato. Prevenção. A prevenção das doenças. É assim que a saúde pública funciona em todo o mundo. E em São Raimundo Nonato não pode ser diferente. Qual é o segundo problema lá? O segundo problema é abastecimento d'água. Nós somos, ao longo dos anos, motivo de piada
em São Raimundo Nonato, porque não temos água. As pessoas visitam São Raimundo pelas suas potencialidades turísticas, por tudo que tem de bom em São Raimundo, mas pecamos porque não temos nem água para o turista tomar um banho. Tem que banhar no balde, né? Então, ao longo do tempo, nesses 8 anos, com essa força política, era para ter sido resolvido esse problema. Dava para ter resolvido? Dava para ter resolvido. Tem solução. Por que não resolve? Foi falta de interesse político. E é isso que eu vou colocar em prática. E para Não é a parada do curral eleitoral, deixa aqui, não faz... Bota o carro-pipa. Que a gente consegue comandar, tem então, isso? Talvez, né? Então, a solução... Hoje nós temos 2 sistemas de abastecimento da água de São Raimundo, que era para abastecer São Raimundo 10 vezes na quantidade. Por que não funciona? 2 sistemas caríssimos. A adutora do Garrincho, que é uma adutora de 196 quilômetros de distância, que foi confeccionada para atender 9 municípios, e a adutora da Baixa da Serra Branca, que é uma adutora da década de 70 de Poços Profundos. A adutora do Garrincho foi feita numa barragem que nunca sangrou. Ela nunca teve a sangria, né? Então, águas paradas, elas salinizam, né? Então, a água da Onça hoje, da Petrônio Portela, olha o nome da barragem Petrônio Portela, né? Ela é uma água de péssima qualidade. Além disso, o tratamento dela é ineficiente, da GESPISA. Faço aqui a crítica também à GESPISA, embora seja um órgão de governo, uma autarquia, mas o próprio governador sonha em dissolver a GESPISA, porque é um órgão que tem sido Ele fala, inclusive, que ineficiente. é um órgão de aposentados, de pagar contra-cheque. Contra-cheque. Então, hoje, a água que vem de lá perde 25%, quando a Organização Mundial de Saúde diz que só pode perder 5% no tratamento, perde 25%. Né? Então, chega uma água de péssima qualidade nas torneiras, uma água que não é incolor, que tem cheiro, que tem um sabor horrível, é uma água inservível. E não dava para ter resolvido esse problema? Dava para ter resolvido. E há outro sistema, que é o da Serra Branca, são águas profundas, de poços profundos, com 800 metros de profundidade, águas quentes e ferruginosas. Né? O que é que quer dizer isso? Altíssimo custo de produção, porque o equipamento para estar lá embaixo a 70 graus Celsius é um equipamento caríssimo, importado. A água tem que sofrer aquele processo de aeração para quebrar as moléculas de ferro, né? Então, a água quase não chega na qualidade correta. Então, o que é que acontece? Sim. Além de tudo, tem 2 cidades, entre aspas, de São Raimundo Nonato, ao longo do trecho da adutora, que é a Serra Branca, Sim, que tem mais de 1.000 pessoas que moram lá, e há o assentamento Novo Zabelê, que tem 500 pessoas que moram lá. Então, já distribui para aí. Então, chega pouca água em São Raimundo Nonato. Mas vamos lá, o cara vai dizer assim, mas você era vice, por que você não propôs, você não apresentou essa proposta? Apresentei várias vezes, mas sempre dizia, isso é sonho, isso é utopia, isso não é realizável. Aí você dizia assim, dá para ir por aqui, tem dinheiro ali. Aí só falava, o Ciro Nogueira na eleição passada dizia, nós vamos trazer uma perna do São Francisco para São Raimundo Nonato, fazer uma transposição para o Piauí. Levar a perna? Eu acho que nem a perna nem o dedo. Acho que é utópico. Até porque eu não vou falar isso. São bilhões de reais, Elton. Nós não vivemos numa realidade de trazer uma obra de bilhão de reais. Mas qual era a obra que poderia ter sido feita para resolver o problema? A obra que poderia ter sido feita é a que eu estou fazendo o projeto e já tem recurso alocado. Que nós... Não é promessa não, né? Não é promessa. Inclusive, se você abrir o portal da transparência, você vai ver que tem 38 milhões de reais colocados pelo senador Marcelo Castro já para essa obra. É a adutora da barragem do Genipapo, em São João do Piauí, que é uma barragem que está próxima de São Raimundo, é uma barragem que sangra em média de 4 a 5 anos, todo ano, água de 4 a 5 vezes por ano? Não, de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, ela tem a sangria. Então, é uma água boa, de excelente qualidade, reconhecida de excelente qualidade, e ela represa no sentido de São Raimundo Nonato. Então, tem um lugar chamado Moreira, que é em Dom Inocêncio do Piauí, que de lá a gente vai trazer, nos cânions do Moreira, que é um lugar profundo que nunca seca, trazer 70 quilômetros de adução até o Garrincho, onde existe a adutora hoje, e distribuir para São Raimundo Nonato. Água boa, em grande quantidade. Mas, para isso, também a gente tem que refazer a redistribuição dentro da cidade de São Raimundo Nonato, porque é gambiarra. Você fazia sua casa num bairro longínquo, não tinha água, você não ia morrer de sede. Então, você puxava um caninho lá, uma mangueira... Mas esses 38 milhões também está incluso isso? Não. A obra, por si só, é 150 milhões. Mas é uma obra que ela é feita por etapas. Então, tem 38 milhões já no orçamento desse ano
e o senador Marcelo promete botar o restante no próximo ano. Então eu, se for prefeito, se Deus permitir e o povo escolher, já vou entrar o ano de 2025 executando essa grande obra que vai ser a redenção hídrica da cidade de São Raimundo Nonato. Qual é, por exemplo, para uma possível gestão sua, caso você ganhe em São Raimundo Nonato, qual é o tamanho da importância de tê-lo como prefeito do MDB, ter o governador Rafael Fonteles como governador e ter o presidente Lula alinhado nesse mesmo projeto e ter uma força absurda do senador Marcelo Castro? O que é que São Raimundo Nonato pode ganhar com isso, o que não ganhou nos últimos anos? Eu acho fundamental esse alinhamento, Yeltsin, porque a gente sabe que recursos públicos, não adianta que sem recursos públicos ninguém faz nada, né? Então, o senador Marcelo, por sinal, o Piauí, no ano de 2022, ano posterior a ele ser relator do orçamento, pela primeira vez na história, o Piauí foi o estado que mais recebeu recursos do governo federal. Não é em números relativos, não, proporcional, não. Em números absolutos. O Piauí recebeu mais de R$1 bilhão, ganhando de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mostra o tamanho da força Mostra dele, o tamanho da força. Então, imagine se a gente só precisa de 10% desse recurso para resolver todos os problemas de São Raimundo Nonato. Então, se eu for... Você está guloso, que é logo 10% para cuidar da cidade. Mas tem que ser muito. Mas a gente tem que querer muito. Se não quiser muito, não faz nem a metade do que a gente quer. Então, esse alinhamento é fundamental. Agora, o Castro Neto, seu filho, deputado federal, já representa várias comissões, principalmente a Comissão do Idoso, que é uma área que nós temos que cuidar muito. Tem muitos recursos alocados. Então, o São Raimundo Nonato pode ter, através de uma gestão nossa, a grande oportunidade de ter a maior colocação de recursos públicos. É a virada de chave de São Raimundo? Eu acho, considero e acredito que é a virada de chave de São Raimundo Nonato. Rogério, o governador Rafael Fonteles tem apostado muito no turismo. São Raimundo Nonato tem um aeroporto. E o que dizer para os próximos anos, caso você vença as eleições, a respeito do turismo? É muito interessante essa pergunta, Kilson, porque o que a gente mais escuta da oposição ao governador Rafael, ainda ao governador o Wellington, o ex-governador, atual ministro, é que era meio que elefante branco, né? Não, esse aeroporto não serve para absolutamente nada. De fato, né? Serve... Funciona? Funciona. Olha, Kilson, essa pergunta é muito pertinente. O nosso maior ativo em São Raimundo Nonato hoje de desenvolvimento é o turismo. É o turismo. Ainda não é, mas vai ser. Hoje, a cidade São Raimundo Nonato é uma cidade comercial. O comércio de São Raimundo pulsa muito. É uma cidade que recebe 5.000 pessoas nos dias de pico para fazer comércio, para comprar em São Raimundo Nonato. Nos 12 municípios da região, no território da Bahia, né? A cidade de Campo Alegre de Lourdes, a cidade assim, de Remanso, na Bahia. São Raimundo é um centro de distribuição comercial. É o nosso forte. Mas o turismo é a nossa grande moeda de crescimento. Esse aeroporto, que foi idealizado pela nossa querida pesquisadora Niede Guidon, é a maior obra estruturante de São Raimundo Nonato. Foi criticada muito, porque ele ficou realmente sem funcionar. Quando está sem funcionar, é um elefante branco. Mas é a obra que tem demonstrado agora, nos últimos meses, que é o grande gatilho de desenvolvimento do turismo de São Raimundo Nonato. Só para que você saiba, Parnaíba, que tem praias, que tem o Delta, não conseguiu estabelecer o voo regional ainda de forma efetiva. E lá? E São Raimundo Nonato hoje começou com 2 voos semanais da Azul, de São Raimundo Nonato, Petrolina, Recife. Já passou para o 3º voo e tem estudo da própria empresa de fazer voos 5 vezes na semana. A Gol está fazendo a prospecção para fazer um voo direto para São Paulo de São Raimundo Nonato. Caramba! Então, uma empresa do porte dessas aí não vai para um lugar que não tenha público. Qual a importância, por exemplo, do governador Rafael nessa nova PPP, nesse hotel extraordinário que foi colocado, que teve a participação de políticos? Aliás, teve uma pequena confusão na inauguração lá. Pronto, então o que é que acontece? São Raimundo Nonato, depois desses voos que está aí 6 meses funcionando, já aumentou em 45% a visitação de turistas. 45%, né? Então, imagine nos próximos 4, 5 anos. Então, com esse voo de São Paulo da Gol, com o aumento do voo da Azul, então nós acreditamos que no próximo ano a gente dobre a visitação de turistas, né? O governador Wellington Dias, à época, foi importantíssimo, fez essa obra com muita coragem. O governador Rafael concluiu a parte mais difícil no final,
quer colocar os equipamentos para funcionar. Agora, por último, o PAPI, que é aquela monitorização que faz o avião voar em qualquer horário, à noite, o balizamento, né, eletrônico. Então, algo muito caro, que hoje é o grande gatilho para o turismo de São Raimundo Nonato. O turismo da Serra da Capivara é o mais importante do mundo no turismo arqueológico. Em Lyon, na França, Yeltsin, recebe 3 milhões de turistas por ano para ver 50 sítios arqueológicos. Nós temos 500 catalogados. A importância mudou a história da humanidade, a história da habitação do continente americano, que era pelo Estreito de Bering. Mudou, é por aqui, no Piauí. Então, meu amigo, isso aqui é os olhos do mundo científico. Então, São Raimundo vai explodir com isso. Além disso, nós temos o turismo local, o turismo rural de São Raimundo Nonato, que é espetacular. A mandiocultura, quem visita uma casa de farinha rústica do tempo antigo bonito, se viu? apaixona. É bonito. A desmancha de mandioca é um evento social importantíssimo. As mulheres rapando a mandioca, conversando, contando fuxico, contando história, contando causos, né? É importante a integração das pessoas. E temos vários locais em São Raimundo Nonato de visitação de turistas, como a barragem da Olinda, uma barragem no meio de uma serra lindíssima, como a Pedra do São Vito e outros eventos. Porque uma das maiores reclamações era a parte de hotelaria. Hotelaria. E agora... Nós fizemos agora, eu estava falando com você aqui nos bastidores, que essa PPP do Hotel Serra da Capivara, feito por esse mesmo grupo aí que administra o Centro de Convenções, fez um hotel fora da curva em São Raimundo Nonato. Eu não tenho dúvida, conheço alguns hotéis do mundo, que no mínimo 4 estrelas, quiçá 5, esse hotel é classificado se for feito um estudo. Não deixa a desejar para qualquer lugar do Brasil. Em nada. É um hotel fora da curva. Você chegar, é um oásis no deserto. Assim como um homem americano, você também quer deixar sua marca. Assim como o homem americano, eu quero deixar minha marca de reestruturação de São Raimundo Nonato. O que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de estruturar São Raimundo para receber os turistas. Sim, além disso, nós temos um evento para acontecer em São Raimundo e Yeltsin, que é outra explosão do turismo. Independente de religião, de quem quer que seja, não estou fazendo apologia à religião, que é a liberdade, o Estado é laico. Mas nós estamos à porta, no Vaticano, de ser beatificado o primeiro santo no Piauí, que é Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, que é um espanhol, mas que radicado em São Raimundo Nonato. Seus restos mortais estão lá na Catedral de São Raimundo Nonato. Você imagina a beatificação do primeiro santo no Piauí, lá em São Raimundo Nonato. Milagre comprovado dele. Milagres E com um detalhe, né? O Piauí ele tem uma comunidade católica gigantesca. Então você imagina as romarias que vão se direcionar para São Raimundo Nonato em função desse evento católico, né? Então, a hotelaria, a culinária, vai ser um remeleixo doido. São Raimundo vai ser uma explosão. Está preparado para administrar São Estou Raimundo? preparado para dar as condições para esse crescimento. Além de tudo, tirando um pouquinho do turismo, só para mostrar um terceiro evento de explosão em São Raimundo Nonato, é que agora nós estamos terminando, o governo federal vai interligar São Raimundo à Bahia, através de Campo Alegre de Lourdes, e o senador Marcelo Castro já está num bate-bola com o Otto Alencar, senador Otto Alencar da Bahia, para terminar 100 e poucos quilômetros que falta da famosa BR-020, da rodovia Juscelino Kubitschek, A 020. que o único trecho dessa rodovia que não está concluído é esse trecho da Bahia. Encurta o quê? Só para você ter ideia, hoje a gente gasta, de São Raimundo Nonato para Brasília, são 1.420 quilômetros. Com isso, com essa estrada terminada, a gente economiza 500 quilômetros. Caramba! Passa a ter 920 quilômetros. Sabe o que quer dizer isso, Kilson? Que 60% do trânsito rodoviário do Nordeste vai mudar para essa rodovia. Então, São Raimundo vai virar um entroncamento rodoviário tipo Feira de Santana da Bahia, né? Comércio pujante. Comércio pujante. Então, olha só o que é que está batendo na nossa porta. 3 eventos que eu falei aqui que vão transformar São Raimundo na cidade mais desenvolvida do Piauí. Você firma o compromisso de, caso dando tudo certo na eleição, de correr atrás desse pedaço de chão de 110 quilômetros? Não é sendo eleito, não. Eu estou correndo agora. Eu estou no pé do senador Marcelo Castro de noite. Aumenta o PIB ou não? São Raimundo vai multiplicar por 20. São Raimundo pode ser, nos próximos anos, uma Petrolina. Não na produção da agricultura, mas no turismo.
no entroncamento rodoviário, no Turismo de turismo negócios, rural, no turismo religioso, de negócio. Comércio, né? Eu não tenho dúvidas e digo isso aqui. Mas é um apaixonado mesmo por Eu essa. não tenho nenhuma dúvida. E aqui, Parnaíba, Pix, Floriano, Fala da minha parnaibiana, não. quem quiser que fique com ciúme. Mas eu não tenho dúvida que na próxima década, depois de Teresina, a cidade mais desenvolvida do Piauí vai ser São Raimundo Nonato. Sem sombra de dúvida. Rogério. Sem sombra de dúvida. Rogério. Rogério. Para fechar, se você pudesse pedir a Deus hoje algo em prol de São Raimundo Nonato, qual seria o pedido? Olha, se eu pudesse pedir a Deus, nesse momento, é pedir saúde, discernimento e a orientação divina para poder fazer tudo isso que eu falei aqui. Tudo que eu sonho, tudo que eu estou há 30 anos galgando, degraus por degraus. Comecei lá na motinha de peão, de fiscal de obra, de apontador, cheguei a vice-prefeito, passando pelo DR, PCPR, hospital. Então, me preparei para isso. Então, eu só peço a Deus saúde, discernimento, orientação, calma, né, para poder a gente colocar tudo isso em prática. Porque São Raimundo precisa, para esse desenvolvimento que eu lhe falei aqui em 3 eventos importantíssimos, precisa de uma saúde de qualidade, precisa de ter abastecimento d'água, infraestrutura, né? Precisa de ter os pontos de alagamento da cidade, que são o alagamento do centro, o alagamento da região da Lagoa do Mato, do aeroporto, que são 3 pontos de alagamentos perigosos de São Raimundo. O centro comercial de São Raimundo pode ficar debaixo d'água a qualquer momento, né? É resolver... Você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul. Se já pensou um inverno desse em São Raimundo, eu sinto essa dor. É resolver o grande déficit habitacional de São Raimundo Nonato. Tem muito, É a crítica que eu faço. Nos últimos 8 anos, a Prefeitura de São Raimundo Nonato não fez uma unidade de habitação popular, né? Mesmo com o prefeito ou o presidente a favor? Nenhuma. Teve algumas por associações, mas a Prefeitura não fez nenhuma. Então, o déficit habitacional de São Raimundo hoje, nós falamos aqui 18 mil imóveis, nós precisamos de mais 5 mil. Então, tem 5 mil famílias em São Raimundo Nonato que não têm casa para morar, que moram de aluguel, que moram de favor, né? Então, é isso que eu peço a Deus. Esse é o pedido. Esse é o pedido a Deus, que eu consiga dar as condições para tirar São Raimundo dessa condição. A minha última pergunta é, Rogério, você está atendendo esse povo aonde? Olha... É porque não tem salinha na prefeitura. Não tem sala na prefeitura, não tem... E atendendo o povo diariamente? Eu atendo o povo no lugar mais sagrado que se pode atender, que é debaixo do chapéu, que é na casa das pessoas, que é na minha casa, mas, sobretudo, atender as pessoas com o meu coração. Esse é o lugar que as pessoas encontram mais aconchego. É bater na sua porta, Kilson, e você resolver o problema. Se você não resolver, você dá um direcionamento, né? Então, não importa se você está num ar-condicionado, se você está num castelo, se você está numa palhoça. Posso atender em qualquer lugar, no meio da rua, como eu faço, no lugar que eu tomo café, no botequim da esquina, que as pessoas me procuram, lá na zona rural, na porta da minha casa, na casa da pessoa onde eu vou. Esse é o lugar que eu encontro em qualquer lugar. É em qualquer lugar, desde que você esteja disponível, que você seja solícito em procurar resolver o problema das pessoas. Olha, é muito bacana ouvir esse tipo de história. Eu estava ouvindo esses dias, se foi hoje ou ontem, não lembro, o cara falando assim, Edson, tá tão doido a política no interior, que antes você esperava pedidos absurdos. A galera tá passando fome, cara, ainda. Estão pedindo a cesta básica. Não, uma cesta básica resolve para mim. É isso. Antes tinha uns pedidos meio estrambólicos, assim, mas hoje a fome bateu muita porta. Eu gosto muito de projetos. Eu gosto muito de... Não adianta, você falou isso aqui, não adianta se você chegar no ministério dizendo eu quero isso, se você não está na mala, o projeto já mostra. Não dá. Daqui que você volte. Tem né? 10 atrás que levaram e que comeram o dinheiro. Levaram. Eu sou projetista. A minha vida toda foi fazer projetos, mas mais do que você colocar asfalto e calçamento, mais do que você criar uma estrutura física para a cidade, você tem que cuidar das pessoas. Você chegar na casa de uma pessoa, Elton, saber que ela não pode pagar o aluguel no final do mês, que ela não tem o dinheiro para comprar o botijão de gás, que ela não tem o dinheiro para comprar a comida do dia. Isso é a obra mais importante que você tem que corrigir. A assistência social, ela é fundamental. Ela é fundamental. E nós temos que fazer a porta de saída dos programas sociais. Esse é o grande desafio
que nós temos que ter nos próximos anos. Nós não queremos que as pessoas Vivam de Bolsa Família, de Bolsa Família o resto da vida, não. Tem que manter, até que a gente tire dessa condição. Ah, você chegar no Natal, na Semana Santa e levar uma cesta básica para a pessoa, é louvável, mas você tem que dar condições para as pessoas não precisarem E aí disso. é educação, né? Aí é educação. Só educação. Educação é cultura, o lazer. São Raimundo Nonato é uma cidade hoje, como a maioria das cidades do interior, seus jovens estão sendo tragados pela droga. As facções criminosas, Yeltsin, elas se interiorizaram no Brasil todo, estão organizadas nas pequenas cidades. E é uma luta gigante. E nossos dos estados, jovens né? estão ali, à mercê, porque não tem lazer, não tem cultura, não tem educação de qualidade. Então, nós temos que mudar essa realidade. Só para fechar mesmo aqui, qual foi o maior erro da atual prefeita de São Raimundo Nonato, na tua opinião? O maior erro? Olha, eu acho que Não, de verdade. Exercício de sinceridade. Exercício de sinceridade, Rogério. o maior erro, eu acho, da gestão atual foi não ter enfrentado de frente os grandes problemas de São Raimundo Nonato. Quais são eles? A questão da saúde, que não está bem, a questão do alagamento do centro, da Lagoa do Mato e do aeroporto, a questão do abastecimento d'água de São Raimundo Nonato, de não ter enfrentado isso com força, a questão de não ter enfrentado o déficit habitacional de São Raimundo Nonato, de ter 5.000 famílias sem teto em São Raimundo Nonato, ou vivendo de aluguel, ou vivendo de favores, enfim, esses problemas que são históricos. E a questão da geração de emprego e renda. Nós temos grandes soluções, nós temos grandes oportunidades fora da prefeitura para levar emprego e renda para as pessoas. A turma empreendedora lá? São Raimundo Nonato é uma cidade empreendedora, mas o poder público não está investindo nisso. Lhe falei aqui nos bastidores de um grande projeto que nós temos para São Raimundo Nonato na área têxtil. Foi apresentado até no Ministério, agora de Desenvolvimento Social, para o Wellington. É um modelo triangular que ocorre no mundo todo. A mão de obra da China, da Índia, que tem grandes populações hoje, é explorada por as grandes empresas do mundo. A Nike, todas as empresas do mundo etc. fazem mão de obra nesses grandes países, de grandes populações. São Raimundo Nonato hoje tem um modelo lá, idealizado pelo ex-vereador Ronaldo da Mareta, de um projeto têxtil triangular. O que é isso? É uma empresa lá no Brás, o maior centro de vendas têxtil do Brasil, que usa a mão de obra de populares de São Raimundo Nonato, da zona rural principalmente, sem ter o vínculo empregatício, tirando com isso a grande carga tributária do Brasil, gerando um produto de qualidade com preço acessível, que concorre com os produtos que são no Brás. São contratados como PJ, como associação? Associações. O modelo é com associações. Alguém pode dizer assim, isso beira escravizar as pessoas? Não. Essa ideia de que os direitos trabalhistas é um pouco equivocada. Por exemplo, eu tenho exemplos lá de dona de casa, lá na Onça, ou em outros locais que tem lá em São Raimundo, que com o filho mamando no peito, está na máquina de costura, fazendo short de taquetel para ser vendido no Brás e ganhando R$ 2.500 por mês. Pô! Então, isso aí não é escravidão, não. Isso é dignidade. E nós vamos potencializar isso através da Codevasf. Já falamos numa audiência agora com o deputado, com o superintendente Marcelo Filho, para a gente levar para a Associação da Onça, a Associação do Poço do Angico, Lagoa de Fora, enfim, para as associações. Num curto espaço de tempo, nós vamos beneficiar ali 200 famílias. Arrume tempo aí, viu? 200 famílias. Rogério é duro. Mas tem pressa. São Raimundo a gente tem que buscar várias frentes, Elton, senão o desenvolvimento não chega. Tem pressa. Eu não sei quanto tempo a gente vai estar aqui, quanto tempo o Yeltsin está aqui, o Kids, quanto tempo é o o Rogério maior vai patrimônio estar. em saúde, patrimônio. né? Então nós temos que correr. São Raimundo tem pressa. Acho que é o primeiro bate-papo que a gente faz até a eleição, devemos fazer outros aí. Inclusive, quero fazer o convite à atual prefeita, aliás, o candidato da atual prefeita, que é o Isaías Neto. Isaías Neto. Você topa debater com a gente aqui num debate no Yelcast? 200%. Você está fechado? Fechado. Sua vinda? Fechado. Olha aí, Rogério. Marca só o dia, a hora e a motivação, eu já sei. Isaías Neto está convidado para participar do debate aqui. Eu acho que é importante debater esses temas e esses problemas, essas dores de São Raimundo. Espero que você tenha gostado, meu amigo Rogério. Adorei aqui. Foi maravilhoso, não o conhecia, fiquei encantado pelo nível de
Primeiro, Conhecimento, de né? conhecimento, né? De causa mesmo. Uhum. Percebo muito que você fala com conhecimento de causa, de ponta, de ter vivido todas essas dores, o que facilita muito para um gestor. Sim, eu também fiquei aqui maravilhado com esse modelo de comunicação. Já era fã aqui do Yeltsin desde o rádio, Não vai me dizer que eu sou filho do Silas, pô. Pelo amor de Deus. Eu não vou dizer que o Silas está devendo R$100 aí. Brincadeirinha, aqui, Silas. Conhecer aqui o Kildson, conhecer assim as pessoas aqui, a Estação I, que é um formato novo. Pode ter certeza, Elton, se está está reverberando esse formato de comunicação. Se você sonhou isso, se era o sonho da sua vida. Sou muito parecido com você, uma coisa, sonhador. Pronto, então esse sonho aqui que você está realizando, eu quero realizar não a Estação I, mas a São Raimundo Nonato do futuro. Olha lá aí, para o meu gostei. povo. Gostei da alusão, é muito bom. O futuro, ele depende de... eu brinco aqui com que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, é melhor ter futuro com planejamento do que ter um destino ruim sem esse planejamento. Agora sim, só para fechar aqui, eu quero deixar bem claro, Yeltsin e Kils, que essa política não é vale tudo. Não é tudo ou nada. Não é uma guerra sem fim. Para mim, não é isso. Para mim, eu estou apenas tentando realizar um sonho. Aquilo que eu planejei para a minha vida. Eu planejei um dia galgar todos os degraus e chegar até a oportunidade de ser gestor da minha terra. Ajudei todo mundo. Todas as pessoas que já exerceram cargo em São Raimundo tiveram a minha ajuda. Inclusive a prefeita Carmelita, nas 2 vezes que ela é prefeita. Você vive sem prefeitura? Vivo sem prefeitura. Não depende de dinheiro não depende público do dinheiro para viver? Público, não. Tenho minhas atividades particulares e assim. Sonhei isso. Então eu gosto de andar nas comunidades dizendo, eu estou plantando uma semente. Estou submetendo ela às 2 forças que regem a natureza. Uma é a permissão de Deus. Sem ela ninguém vai a lugar nenhum. Outra é a vontade do povo. Então é aquela sementinha que eu plantei. Se Deus permitir, ela vai nascer. Se o povo regar e botar um adubozinho nela, ela vai crescer, florescer e dar frutos. Você usou o teu salário de vice-prefeito por muito tempo para contribuir com a cidade. Se eleito o teu salário de prefeito, você vai reinvestir também no que for preciso para a cidade? Eu sempre disse na minha vida que no dia que se eu fosse prefeito de São Raimundo Nonato, o salário de vice-prefeito era para fazer poços tubulares, né? Mas eu já fiz tantos poços tubulares em São Raimundo e vou fazer, que eu acho que quando eu chegar a ser prefeito não vai ter mais poço para fazer. Então nós vamos ter que transformar esse salário em outra, Mas vai fazer em isso? outra benfeitoria. Vou fazer isso. Em benfeitorias? Em benfeitorias. É um compromisso tá vendo, né? que eu tenho com o povo Rogério. Anota aí. Está aqui registrado. Está gravado em audiovisual. Então assim, basicamente era isso. Isso é um sonho que eu estou plantando, Kels. Como você plantou, Yeltsin, como você plantou o seu. De lá, quando você veio lá da região do Bajara. Ceará, o Bajara, para Parnaíba. Você plantou esse sonho e você não sabia nem onde ia ser. Né? Deus levou essa sementinha, um passarinho pegou ela lá do Ceará e trouxe aqui para o Piauí. Fazer o bem, né? sempre dá certo. E você é um piauiense hoje reconhecido, de coração, né? Alguém respeitado pela sua atividade, né? Que reverbera, a sua fala reverbera onde está. Para mim aqui hoje é um para mim um espetáculo. É um carinho teu Para aqui. mim aqui é um momento, é o ápice de uma pré-campanha, é eu ser entrevistado cara, aqui. Como o digital vai passar por essa campanha, pelo Yeltsin, né? Pelo Kilson, essa pedrada que vem daí. Nosso time é muito né? bom, é maravilhoso. Entendeu? Nosso time é muito bom, muito maravilhoso. Estou aqui recebendo aqui a luz que clareia a minha casa, minha Olha. esposa está ali, Thalita. Se ele não falasse... eu não vi que ela estava aqui, acabei de ver. Então, assim... E é fundamental, né? Fundamental. Ela, inclusive, está aqui hoje. A gente viu, ela está com um probleminha de saúde. Eu vim acompanhar, porque nesse momento a gente tem que estar junto. Né? Família é tudo, né? A base então, é tudo. Isso era o que eu queria deixar aqui. É um sonho. Então, não é tudo ou nada, não é briga, não é guerra. Mas em outro momento, eu queria marcar, viu, Raquel? Como você entende muito de projeto, a gente tá falando, se fosse um outro tema, né, um outro momento, falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a falta de projetos importantes, né? Você vê um dado preocupante. No ano de 2023 não foi investido nem um centavo de real na prevenção de enchentes, né? Eu estava vendo que 2024, checa, eu acho que é isso mesmo, Espanha teve problema, Estados Unidos com o mesmo problema, Sim. o Brasil com o mesmo problema e muito, muito fruto do aquecimento global. Claro. E ainda tem gente que não acredita.
Exatamente. Tem gente que não acredita, né? Mas tem gente que acredita As até cal- em terra plana, pô. As calotas polares estão se dissolvendo a cada ano. Então essa água vai para onde? Tem que escoar para algum lugar, Tem que né? escoar para algum lugar. Gerão, obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Eu que agradeço. Para mim foi um momento assim Você vai fundamental. amar. Você vai Foi- ter ideia do que é a repercussão disso com o passar do tempo. Para mim foi um É um ápice. registro audiovisual É. maravilhoso. Eu sempre tive essa curiosidade de conhecer do seu trabalho, do Kilson aqui. Então, para mim, foi um prazer muito grande. Confesso que a emoção toma de conta. Tive que me segurar aqui em alguns momentos. Quando você ganhar essa eleição lá, e espero que ganhe, com toda a sorte do mundo, que São Raimundo tem o melhor, nós vamos visitar lá, né, Carlos? Com certeza. E eu nunca acreditei que você fosse filho do Silas. Era só Pô, de entrega da sacanagem, almoço. né, pô? Obrigado, viu? Obrigado. Bom, Kilson, chama a galera aí pra se Show inscrever de no canal. bola, hein? Vamos lá, hein? Se inscreva no nosso canal, irmão. ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante. Acompanha pra maratonar o próximo episódio, vai lá em todas as redes. Hoje, quem que tava me falando que... Era o Daniel, tava falando que agora o Spotify dele, o primeiro lugar lá é Yelcast. Então ele vai malhar, ele bota o Yelcast, vai viajar, baixa o episódio do Yelcast. Então, por favor, você também procure em todas as redes... aliás, as redes sociais em áudio, Spotify, nós estamos em todas, tá bom? Obrigado, Rogério, mais uma vez. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.